Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Jardim da Paz, em Serra, no Espírito Santo. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para Maria Nilce, uma mulher além do seu tempo. Uma mulher que não tinha medo de falar a verdade, de mostrar a verdade, mesmo que isso ofendesse aquelas pessoas que queriam que isso ficasse escondido. Ela falava, denunciava, criticava, pois muitas pessoas eram oprimidas quando essa verdade não era dita. Muitas pessoas se aproveitavam de ter um poder aquisitivo para oprimir outras pessoas. E ela, através das suas falas, demonstrava que isso era errado. E por isso, criminosos resolveram se juntar e interromper a vida dela. A vida dela foi interrompida em um dia que ela estava indo pela manhã para a academia com a sua filha. E homens a abordaram e dispararam contra ela. Uma história que já é bem conhecida pela população aqui do Espírito Santo. Uma mulher que tinha muito a mostrar, a falar, mas que de alguma forma quiseram silenciá-la. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Olá, Carlos. Olá, vocês que são assinantes, que são inscritos no canal. Carlos me explica isso. Eu sou Juca Magalhães, sou escritor aqui no Espírito Santo, filho da colunista Maria Nilce dos Santos Magalhães. Eu quero agradecer o Carlos pela iniciativa, o Ricardo também, que é a pessoa daqui que despertou o interesse para que se resgatasse um pouco da memória, um pouco da lembrança em torno dessa jornalista, que foi uma mulher à frente do seu tempo, uma pessoa, uma empresária de sucesso, uma mulher muito bonita, chegou a ser do júri do Chacrinha lá nos anos 70, então era uma pessoa muito marcante na cultura capixaba, mas que depois do assassinato ela ficou perseguida, ela foi cancelada, né? Porque existe infelizmente na sociedade essa coisa de dizer que a mulher procurou, que a mulher falava demais, que era uma mulher que... Aí começaram a inventar que ela achacava empresários, enfim, e que resolveram dar um jeito naquilo. Não houve nada disso. O que houve foi uma vingança pura e simples contra Maria Nilce. Eu fiquei 10 anos pesquisando, tentando entender o que tinha acontecido, isso depois que eu a amadureci. Durante uma época eu estava simplesmente tentando sobreviver, porque essas pessoas fizeram de tudo para destruir a nossa família e todo o legado de Maria Nilce. Então esse ano faz 35 anos, cara, que isso aconteceu, é um crime muito triste, muito mal investigado e que o Estado resolveu dar uma explicação qualquer, prendendo um sujeito que tinha participação no crime, mas uma participação meio que lateral, vamos dizer assim. Então imaginemos, vamos fazer uma comparação, que o crime aconteceu, que o crime era uma festa. Aproveitando inclusive a razão que deu o estopim da vingança, foi uma festa de 15 anos, tá? Então vamos dizer que o crime foi uma festa e a polícia foi investigar, e quando chegou lá prendeu os garçons, prendeu o cozinheiro que estava fazendo a comida para os convidados, e o dono do buffet e não sei mais o que. Aí obviamente você vai falar, mas peraí, quem contratou a festa? Ah não, isso aí não foi ele mesmo, foi ele que contratou. Não, não foi ele, pô, tá na cara que não foi ele. Mas foi assim que se resolveu tudo, e essa é a versão oficial. Inclusive quando a gente vai falar sobre esse assunto, como filho, é muito difícil, porque é difícil saber quem foram as pessoas que ordenaram a morte de Maria Nilce, não poder fazer nada, né, a não ser tentar contar essa história. Então foi isso que eu fiz. Nos últimos 10 anos eu pesquisei, eu conversei com jornalistas da época dela, eu estudei o inquérito, enfim, eu fiquei remexendo essa história que se tornou um livro chamado Vitoriosa, que ainda não consegui publicar. Já procurei, já conversei com algumas editoras, mas até hoje realmente ainda não esse livro não encontrou o caminho dele para chegar até as pessoas, e muita gente me procura dizendo que eu quero ler seu livro e tal, mas infelizmente ainda não. Vai acontecer
acontecer no momento certo. Essa é a sensação que eu tenho. Mas depois do assassinato de Maria Nilce veio o cancelamento. Então era a época do final da ditadura, ia haver as eleições gerais, ela era uma pessoa extremamente influente, inimigos dela queriam se candidatar e se candidataram e se elegeram, uma senadora, outra deputada, e a partir daí criou-se o que se chama de crime organizado no Espírito Santo, que só foi debelado 10 anos depois e deixou um rastro enorme de mortes, também muito mal explicadas, né? Porque isso tudo envolvia a polícia, envolvia até o judiciário, né, de uma maneira vergonhosa para o Espírito Santo. E é um assunto qual ninguém gosta de falar aqui, então virou tabu. Ninguém homenageia Maria Nilce, ninguém fala nesse assunto. Mas por isso eu sou muito agradecido ao Carlos por ter tido a iniciativa de vir aqui ao Espírito Santo, de visitar o túmulo de mamãe, de papai lá, e, enfim, resgatar um pouco da lembrança e da memória dessa pessoa tão importante e que amou tanto a Ilha de Vitória, que deixou tantas declarações de amor por essa ilha e que tratou tão mal a sua memória depois disso, né? Muito obrigado, e se vocês quiserem também entrem lá no meu canal, tem mais alguns vídeos, tem vídeos de Maria Nilce, tem um monte de coisa, canal do YouTube Juca Magalhães. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado a todos pela atenção. Sou jornalista, sou colunista, sou empresária, sou dona de casa, sou uma atleta, acordo cedo, vou para a praia correr, faço ginástica. Então todas essas coisas juntas me faz ser uma malabarista do cotidiano. O jornalista ele tem que ter opinião, ele não pode ser um ser humano desfibrado. Então, se você elogia todo mundo, o seu elogio passa a não valer absolutamente nada, porque se você elogia uma pessoa que não tem valor e elogia a pessoa que tem valor, aí o leitor fica na dúvida, mas quem é bom, quem não é bom. Então a pessoa tem que ter opinião, o jornalista tem que ter opinião. Então eu me defino assim, eu sou uma colunista de opinião e os outros não têm opinião. Vou mostrar aqui um pouco do cemitério, né, pessoal? Cemitério muito bonito, bem organizado, né? Como vocês podem ver aqui, ó. E nossa homenageada no vídeo de hoje está aqui, ó, sepultada nesse local. Esse local aqui. Com a ação do tempo, né, a placa está um pouco apagada, mas o seu nome completo é Maria Nilce dos Santos Magalhães. Ela nasceu em Fundão no dia 23 de julho de 1941 e teve a sua vida interrompida em Vitória no dia 5 de julho de 1989. Foi um dos maiores casos criminais, né, de repercussão na história do Espírito Santo, com envolvimento de membros das polícias civil, militar nesse crime, né? Então nós não poderíamos deixar de estar prestando essa homenagem para ela, essa mulher que tinha ainda tanto a viver, um futuro brilhante pela frente, mas que a crueldade, a maldade e a ganância do homem e o medo por não aceitar ouvir a verdade, puseram fim à vida dessa mulher. Então, uma homenagem simples, mas feita com muito respeito para ela, né?
É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem feita a essa mulher, né? E quantas mulheres no nosso país tentam calar, silenciar a voz, privando-as do direito de poder falar, se expressar, dizer a verdade. Ela é mais uma vítima dessa sociedade hipócrita que tenta esconder a verdade debaixo do tapete para favorecer aqueles que possuem mais poder aquisitivo. Então, para que a justiça seja feita no nosso país, em tantos casos onde a verdade não pode ser dita, é a nossa homenagem para ela, né? Para que mais mulheres não sofram como ela sofreu. E muitas pessoas criticaram ela, levantaram acusações falsas, levianas, para tentar de alguma forma denegrir a imagem dela, já que ela não estava mais podendo se defender. Acusações que não foram levadas a sérias, acusações que não foram aceitas, pois tentavam apenas desviar a atenção da polícia para buscar os verdadeiros criminosos e culpados por tal crime. Algumas pessoas foram presas, condenadas, mas até hoje fica a dúvida. Quem realmente foi o mandante? Pois, com certeza, é alguém que possuía um grande poder aquisitivo para estar financiando tal barbaridade. Então, uma homenagem simples, feita com muito respeito pela sua família, a sua história, todas as pessoas que se sensibilizaram e que veem nela um exemplo de mulher além do seu tempo, que não tinha medo da perseguição de homem nenhum, que não tinha medo de falar a verdade. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.